Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar por esses dias, por esses ensinos, por tudo que nós temos condições de acessar em ti. Senhor. Pai, que não nos iludamos com as coisas externas, mas saibamos que tudo que estamos aprendendo precisamos aplicar primeiro internamente. Sim. O primeiro alvo do Senhor, ó Pai, é nos curar, é nos sarar, nos libertar, nos tirar de ambientes onde nós podemos reger as coisas externas, Pai. Não pensemos que as coisas vão funcionar para o lado de fora, se não funcionar primeiro dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, nos tira essa ilusão, nos tira essa ingenuidade espiritual, Sim, Pai. nos tira desse lugar de letargia, de preguiça, de procrastinação, em nome de Jesus, para que encaremos nossos problemas de frente e possamos nos vencer primeiro para reger aquilo que tem nos prendido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Que sejamos aí visitados por Deus mesmo para sair desse ambiente de ilusão, onde a gente pensa assim, não, agora tem o sangue no umbral, tem o óleo ungido, tem, e você não deixa o óleo ungido ungir você, o sangue operar na sua vida, e nós ficamos nas mesmas coisas. Sim. Aí aplicamos lá fora e não funciona. Por quê? Porque você não deixou isso fazer efeito na tua vida. A Sim. primeira coisa que tem que ser liberta é a nossa vida. Aí depois dessa regência, nós vamos exercer domínio. Quando Deus falou para Adão dominar sobre as coisas, tinha uma regência dentro dele. Tinha algo que Deus tinha colocado dentro de Adão primeiro. Não era assim, do nada. Ah, então eu vou dominar. Eu mando, tudo me obedece. Eu mando e tudo me obedece porque eu tenho uma autoridade dada por Deus que eu fluo nisso. Quando ele perdeu isso, já era. Quando ele se perdeu por dentro, por fora, aí o negócio já desandou. Sim. Então saibamos que o negócio de Deus com a nossa vida, primeiro é tratar as nossas vidas mesmo, nos dar autoridade de novo, nos levar num lugar onde nós vamos dominar sobre as coisas. Mas não fiquemos aí, agora domingo eu vou comer erva amarga com a salmoura, e vou comer a salsa, e vou tomar os 4 cálices, e vou comer o cordeiro. Aí segunda-feira, pastor, eu vou amanhecer, você vai ver que vai, irmão. Não entra nessa, não. Isso é talismã, hein? Não entra nessa, não. Nós vamos fazer todo esse processo, é uma bênção, isso daí funciona, mas desde que você deixe isso trabalhar dentro de você, desde que você deixe isso realmente mudar o teu mundo interior, espiritual. Aí, segunda-feira, muita coisa vai começar a mudar. No domingo mesmo. Amém? Em nome de Jesus, pastora Fátima na área, glória a Deus. Amém, Vou acertar amém. esse microfone aqui, que tá bravo mesmo. Vai, né, Fátima? Fica na paz, irmão. Deus te abençoe. Só misericórdia. Só. Já fui na barra por dentro, enroscou, aí queimou tudo. Pronto, deu certo. Olha lá, É a rosa e triste. azul, glória a Deus, Rosa e né? azul. Pink and blue, pode mesmo. Ela vai meio na. Eu lanço a moda, a tendência, ela vai meio. Ai, meu Deus do céu, tão bom. Então, amados, ontem nós falamos a respeito do Cordeiro e a entrada triunfal dele foi tão maravilhoso que meu filho mandou ontem um entendimento a respeito que quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, aquele animal, ele tinha uma cruz no seu lombo. Então, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, já havia ali um ato profético de que ele ia dominar sobre a cruz. Ele estaria com aquele caminho de morte bem estabelecido dentro dele mesmo, como nós já falamos, quando ele sai daquele lugar de oração, a palavra diz que ele estava decidido a entrar em Jerusalém como aquele que ia se oferecer em sacrifício, porque Deus o havia convencido qual era a sua perfeita vontade para o Cristo vivo. Ele estava ali numa guerra, uma batalha de sementes, não é? Para poder verdadeiramente estabelecer a semente divina agora no homem através do seu sacrifício na cruz. Mas havia uma batalha de sementes, ele iria ficar sem a presença do Pai e ele estava entristecido por isso e ele não queria estar nessa situação e ele ora ali ao Senhor e fala, Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. E quando ele chama Deus de Abba, agora na sua língua original, Abba, Pai, a primeira e única vez que Jesus chama Deus de Abba, Pai, Paizinho,
meu Pai, então ele vai se manifesta dessa maneira, e o Pai tem condição de colocar a vontade de Cristo submissa a uma decisão que veio do céu. Eu preciso me entregar na cruz do Calvário para que a semente divina se estabeleça agora na humanidade. Então, quando ele entra montado no jumentinho, eu achei muito lindo, não é? Que meu filho tivesse mandado isso ontem à noite, e mostrando com fotos aquela cruz em cima do tipo de jumento que Jesus entrou naquela época. Já era uma vitória na cruz. Então veja que nosso Deus não faz nada, absolutamente nada sem propósito. Descanse no amor do Pai. Agora, para hoje, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar a respeito da caminhada na cruz ali, como Jesus vai caminhando para a cruz. Então, nós vimos também ontem a respeito de Jesus ser inocente, declarado por uma autoridade governamental ali. Jesus, inocente, sempre Pilatos falando, eu não vejo nele crime algum, ou seja, manifestou ali aquilo que o pai tinha falado como um cordeiro macho, inocente, de 1 ano, não é? Para que pudesse ser a representação do cordeiro perfeito. E Cristo cumpriu esse detalhe daquilo que já tinha sido anunciado no Velho Testamento, ali em Êxodo, capítulo 12. Então, agora, qual a caminhada para a cruz? Nós estamos fazendo esse paralelo. O cordeiro do Velho Testamento, de Êxodo 12, com o cordeiro manifestado em Cristo Jesus. Então, o paralelo é exatamente esse de 10 dias, estávamos nos preparando. No 10º dia, tomamos um cordeiro e fazemos com que ele esteja no ambiente da casa. E ontem nós vimos isso, Jesus manifestando publicamente para ir tomando autoridade sobre o ambiente e mostrando para aquele povo, eu sou quem eu estou dizendo que eu sou. Eu estou me manifestando para mostrar para vocês que eu tenho autoridade para julgar. Eu tenho autoridade, a mesma que veio sobre João Batista, é essa autoridade que está em mim. Vocês podem até não me reconhecer, mas é essa autoridade que está em mim, fazendo curas, fazendo sinais, limpando o templo, fazendo todas as coisas ali para que olhassem para ele e vissem, ele é o Messias. E até para o próprio Satanás, ele estava dando sinais, pequenas amostras de quem ele era, mas o Senhor escondeu esse mistério das forças espirituais da maldade, até que tudo fosse completado e o adversário tivesse uma grande surpresa de que a graça estava ali no coração do próprio Pai para manifestar-se a favor do homem. Deus confundiu o adversário. Glória a Deus por isso. Agora vamos lá. A caminhada de Jesus para a cruz. Então, Jesus, aqui em Mateus 26, 27, nós estamos falando da cronologia do tempo de Jesus. Shalom, shalom, irmã Dirce. Então, o Senhor aqui está falando a respeito da cronologia desses dias, desses 4 dias que Jesus estava se manifestando dentro da casa do povo de Deus mesmo, para trazer essa empatia, para trazer a comunhão e depois o povo pudesse reconhecê-lo como o Messias, o ungido de Deus que tira os pecados do mundo. Então, aí agora nós vamos ver Jesus sendo entregue aos soldados. Isso se deu das 9 horas da manhã do dia 14 até as 15 horas do dia 14, amém? 14 de Nissan ou Abib, tá? Aí Jesus foi entregue aos soldados. Ali ele passou pelo aquilo que era a crueldade daqueles próprios soldados. Amanhã nós vamos falar a respeito do que em cada lugar aconteceu com Jesus no seu sangue. Nós vamos ver como nós temos que nos apropriar desse sangue e passá-lo nos umbrais. Amanhã estaremos falando de 7 derramar de sangue de Jesus. Jesus derramou o seu sangue 7 vezes. Precisamos tomar autoridade sobre as vezes que Jesus derramou o seu sangue. Ao aplicarmos o sangue no umbral do nosso coração e permitirmos a circuncisão do nosso próprio coração. É uma circuncisão da nossa própria carne, para sairmos de todo lugar de exterioridades, como o pastor Alexandre estava falando. Não é nada por fora, é tudo por dentro. As realidades espirituais vão sendo manifestadas dentro de nós, elas vão sendo construídas até que elas se tornem um lugar de refúgio. Por isso que Deus fala, eu sou o teu refúgio, porque a palavra de Deus vem, constrói um baluarte da verdade dentro de nós e ali nós habitamos com segurança, em nome de Jesus. Aí depois, Jesus foi colocado como rei dos judeus em 3 idiomas, os idiomas dominantes da época, em latim, em grego e aramaico. Amém? Então, Jesus lá, como Pilatos escreve lá, Jesus,
rei dos judeus. Aí o sistema religioso fala, não, coloque assim, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Aí Pilatos fala, o que eu escrevi? Escrevi. Ah, aleluia, porque ele estava debaixo do comando do próprio Deus ali, mandando que uma autoridade secular falasse quem era verdadeiramente Jesus. Jesus, rei dos judeus. Amém? Eu não sei em quantas línguas exatamente ele escreve isso, mas ele escreve em algumas línguas ali. E o que eu entendi é que ninguém ficaria sem a informação. Então, quando Deus for falar com as nossas vidas, Ele vai falar de uma forma completa. Nós vamos ficar Aleluia. com a informação do começo ao fim. Então, ali, as línguas que tinha disponível ali para as pessoas entenderem foi escrito. Rei, rei, rei. Acho que eram 2 ou 3 línguas. Estava escrito lá. Quem souber, pode ir por aí. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas estavam olhando, falaram assim, eu não sabia, porque estava escrito. Não, você sabia. Então, Deus vai deixar a gente sempre consciente. Jesus vai fazer questão de falar assim, não, você sabia, eu falei na sua língua. Eu falei de uma forma que você podia entender que eu era o rei, que eu sou o rei. Então, às vezes a pessoa fala assim, Deus, se você prestar atenção, bem lá no fundo, Deus falou com você de alguma maneira, numa linguagem que você podia entender, numa linguagem que você podia ler, que você podia ouvir, que você podia interpretar. Sim. Mas se falar comigo igual fala com fulano, eu não entendo. Não, ele vai falar com você do jeito que... Se você que tem filho, você sabe exatamente como Deus vai trabalhar. Se você tiver um filho de 3 anos e um de 10, um de 15, você vai conversar com eles na linguagem que eles entendam. Então, Jesus ele fez exatamente isso ali, Deus fez exatamente, fez colocar em todas as línguas que era para ninguém ser inocente, para todo mundo ser bem consciente de quem passou por essa terra, quem estava sendo crucificado, quem eles perseguiram, e assim ele deixou uma marca ali naquele ambiente. Amém? Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus. Agora veja bem. A palavra de Deus diz que, num determinado momento, Jesus cai com a cruz e é necessário que alguém venha ajudá-lo a carregar a cruz. E eles obrigam ali um homem chamado Simão, o Cirineu. Então, veja bem, o nome Simão, ou Shimon, vem da raiz da palavra Shema, ouvir. Então, é a mesma palavra de Simeão, lá, um dos filhos de Jacó. E essa palavra quer dizer ouvido. Então, ele tem que carregar, oh, aleluia, ele tem que carregar a cruz. E aí, o que acontece? Conforme ele carrega a cruz, Deus está falando, ouvido, ouça o que a cruz tem para dizer. Não é tremendo isso? Meu Deus, que alegria de saber que Deus, nos mínimos detalhes, até a pessoa que escolheram, havia ali um sinal de quem era o Cristo. Ouça o que a cruz tem para dizer. Essa cruz será dominada, montada por alguém. Então, ouça o que a cruz tem para dizer. Simão, ouvido, ouça. Então, é o que Deus está falando para a humanidade. Veja bem, esse homem, ele era de Cirene. Se você pegar lá no grego, está escrito que o nome de Cirene quer dizer supremacia do freio, ou seja, a humanidade está paralisada. Mas eu pego o Simão de Cirene e falo, vocês agora não têm mais que andar na paralisia do pecado, nem nessa soberania maligna de deixar a humanidade paralisada nos seus próprios pecados. Ouça aquilo que a cruz está dizendo, quem está montado sobre ela, e vocês verão que verdadeiramente vocês poderão estar desimpedidos para cumprir o plano, o propósito de Deus, serem salvos naquele que domina sobre a cruz. Amém? Então, conforme vamos estudando a palavra, e Deus vai montando essas coisas vivas dentro do nosso coração, essas realidades, essas verdades que são tão poderosas e vivas dentro do nosso coração, nós precisamos permitir que a fé cresça e vamos saindo de determinados lugares espirituais de cativeiro, de ilusão, de morte, ao acharmos que Deus não nos ama ou Deus não tem condições de preparar algo tremendo para nós. Ele tem, amados. Ele tem algo maravilhoso. Aleluia. Hebraico, latim e grego. Aqui eu pensei que era aramaico. Obrigada, irmã Dirce. Latim, grego e a outra língua aí, hebraico. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso, amados, que o Senhor, ele está trabalhando a nosso favor. Ouvido, ouça, porque eu estou montado sobre a cruz, eu tenho domínio sobre ela, e a humanidade que estava paralisada não mais está. Eu sou aquele que vence os pecados, eu sou o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que tira os pecados do mundo. Isso Jesus estava anunciando na cruz, e ele colocou lá um homem para representar o que ele estava fazendo.
nós podemos dar glória a Deus. Amém? Aí depois, crucificação. Rei dos judeus em três idiomas, já falamos. Agora que eu vou arrumar o aramaico, não é? E depois, a morte, trevas, 3 da tarde, o brado de Jesus. Esse aqui, amados, é algo também que enche o nosso coração de alegria e de esperança. A palavra que Jesus falou é tetelestai. Então, está consumado. A palavra está consumado é um termo jurídico que quer dizer, olha o que quer dizer tetelestai. Isso quer dizer dívida paga, está liquidado, não há mais condenação. Aqui eu escrevi, era um termo jurídico. Quando alguém cometia algum crime ou tinha uma dívida para ser paga, essa pessoa, quando pagasse a dívida, ela recebia um documento chamado escrito ou cédula de dívida. Ela recebia, como uma promissória. Pagamos a promissória, está na mão do credor. Quando pagamos, ele nos devolve, certo? E ali, quando a pena imposta era cumprida, ou a dívida era totalmente paga, o juiz atualizava o documento e assinava no final dessa folha a palavra tetelestai. Então, ele pegava lá a nossa promissória, escrevia tetelestai, está pago, e devolvia ao credor. É disso que Jesus está falando a respeito, na cruz do Calvário, a respeito dos nossos pecados, das nossas dívidas para com Deus. Está pago, tetelestai, está consumado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, aqui, amados, está falando que significava que tudo já havia sido pago, que não existiam mais débitos, que toda a condenação havia sido encerrada. Observe que o véu do templo, quando Jesus falou, está consumado, e entregou o Espírito, veja bem, tudo Jesus tinha domínio perfeito. Às vezes a pessoa fala assim, mas nós que matamos Jesus, nós que isso, nós que aquilo, ou os judeus, ou os fariseus mataram a Jesus. Não, amados, Jesus tinha pleno controle do seu próprio amor para conosco. Ele entregou o Espírito, ninguém tomou o Espírito de Jesus. Ele falou, a minha vida eu entrego, eu tenho o poder de reassumir. Ele estava no controle em todo o tempo. Agora chegou a hora de eu entregar o meu Espírito. Pai, recebe o meu Espírito. E acabou. Aí ele se entrega à morte e depois ele reassume, porque ele tem poder para fazer isso. Por que ele tem poder? Porque ele era o Cordeiro perfeito que tira os pecados do mundo. Como havia essa perfeição nele, a lei daquele que dizia o salário do pecado é a morte, não o pôde segurar. Havia uma lei para prender as nossas vidas lá no lugar abismal, lá no inferno. Mas Jesus não tinha pecado. Quando ele chegou lá, o adversário quis apresentar a lei. Ele falou, então, agora prova que eu tenho pecado. Quem me convence do meu próprio pecado? Não havia como convencê-lo do próprio pecado. Por conta disso, ele pôde dominar as regiões inferiores, o inferno, a morte, a sepultura, e tomar a chave para si mesmo, porque ele era, verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, totalmente inocente. Aleluia. Nós podemos celebrar a vitória da cruz. Amém? Aí ele vem lá e fala, já havia sido enterrada, o véu do templo foi rasgado. Quando a carne de Cristo é rasgada na cruz do Calvário, ele está oferecendo para nós agora uma nova vida. Então chega da separação entre o átrio, o lugar santo e o lugar da vida. Agora eu rasguei isso. Pode entrar. E descubra quem tu és para mim. Descubra quem eu sou na tua vida. Me descubra desse lugar onde há o propiciatório, a tampa. Agora a tampa se manifesta. Lembra quando falamos de propiciatório com os querubins ali, guardando a santidade de Deus? Então, nesse lugar, Jesus falou, agora entra, livre acesso. Temos livre acesso. Entra com ousadia em minha presença e tome da minha presença, porque dali desse lugar eu vou falar com você. Então, Jesus, ele rasgou o véu. Veja que era de cima para baixo, não de baixo para cima. O homem não tem condições, amados, de oferecer ou salvar-se a si mesmo. O homem não tem condição de oferecer a salvação a si mesmo, mas o nosso Deus que veio em carne, lá do céu, o pão vivo que desceu do céu, ele veio em carne, permitiu que a carne dele fosse rasgada, e por conta disso ele abriu um acesso ao trono do Pai agora, novamente, sem restrição, sem nenhuma manifestação de condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ocultos em Cristo. Entramos e apresentamos a justiça de Cristo diante do Pai. Então ele fala, pode entrar, que a partir disso, você na minha presença, contemplando o meu rosto como por espelho, eu vou te mudando de fé em fé, de glória em glória.
É isso que é para fazermos, porque senão nós entramos naquilo que às vezes até mudamos aquilo que Deus falou para Abraão ali. Às vezes, mas eu, no meu legalismo, quase que eu lia dessa maneira. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu invertia. Ser perfeito e depois você anda na minha presença. Então, a religiosidade ela tem essa propriedade. Primeiro, ela quer nos aperfeiçoar na força do nosso braço, para depois andarmos na presença de Deus. Ah, porque ele é tão santo, não é? Então, não posso entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Isso é verdadeiro e legítimo. Só que a nossa justiça jamais vai alcançar o padrão que a santidade de Deus exige. Então, nós entramos pela presença do Cristo vivo, que nos revestiu agora de glória, como na época de Adão. Adão era revestido da glória. E porque ele estava revestido da glória, o Pai vinha todos os dias, na viração do dia, e se encontrava com ele. Mas Adão perde a glória, o revestimento de glória, e agora temos que entrar debaixo do sangue de algum animalzinho. Aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fala, agora eu devolvo a glória que vocês tinham. Porque eu falei para o meu pai, lembra daquela glória que eu tinha? Então agora eu quero que essa glória seja deles. Eu estou dando a minha glória para eles. Então nós temos o poder da glória do Cristo vivo sobre nós. Então nesse poder podemos entrar confiadamente. Não é na nossa justiça, mas na justiça daquele que veio em carne para nos salvar. É nessa justiça que temos que entrar. E é nesse poder. Então aí Deus vem já falando lá para Abraão. Anda na minha presença. E aí a minha presença te faz perfeito. Como ele estava estabelecendo em Abraão a manifestação da nova raça que ele ia gerar, a raça da fé, como ele estava manifestando isso, ele colocou a letra do mês, que é o rei, que é justamente o fôlego. Aí Jesus fala, eu preciso mudar o seu DNA espiritual. Então eu vou impartir algo que é meu sobre você, como a cruz do Cristo vivo. Quando eu venho através da cruz e morro, eu faço uma circuncisão na carne de vocês. E por conta disso, vocês podem caminhar nessa verdade. Então, vocês andam na minha presença, meu fôlego, eu sopro sobre vocês, eu dou um DNA novo para vocês. E aí sim vocês podem ser perfeitos. Vê como isso destrói o legalismo e destrói a obra da religiosidade? Sem mim nada podeis fazer, Jesus anuncia em João 15. Então, é isso que ele está falando. Andamos de acordo agora com aquele véu rasgado, estamos na presença de Deus e a presença de Deus nos transforma. Que essa realidade entre com potência na nossa vida, cheia do fogo do Espírito Santo e continue queimando as sujeiras de autojustiça no nosso coração. Os trapos de imundícia do nosso coração, a começar de mim. Que o Senhor queime todo tipo de sujeira que faça com que fiquemos longe, afastados, encolhidos de medo, falando, agora eu pequei, não posso entrar. Jesus vai falar, entre na minha presença, através do sangue que eu derramei na cruz do Calvário. Entra e deixa que a minha presença te limpe. Entre com o coração contrito, porque eu vou mudar o seu coração, porque é na minha presença que as mudanças acontecem, não é fora dela. Você não pode aperfeiçoar você mesmo. Amém? Aí depois, falamos isso, então, diante desses fatos, o que o pai estava declarando a respeito de seu filho era a revelação de Cristo, de que Cristo é quem ele diz ser, o Salvador, o resgatador, o Messias, o Mashiach, o ungido de Deus. É isso que Jesus Cristo é, o resgatador de toda a humanidade. Ouve, Simão, aquele que estava paralisado pelo pecado. Ouve, humanidade. Vocês que nasceram no lugar de paralisia espiritual, ouça, porque eu sou quem eu digo que eu sou. O teu resgatador, o teu libertador, o teu salvador, o teu Senhor. Venha para mim. Então, essa é a caminhada da cruz do Calvário. Então, precisamos urgentemente permitir que essa realidade espiritual entre com potência sobre a nossa vida. Amém? Aí depois nós vamos ter o sepultamento de Jesus. Mateus 27, 57 a 61. Então, nós vamos ver ali Jesus sendo sepultado num sepulcro novo, através de José de Arimateia. Ele vai para aquele sepulcro, é colocada uma pedra tremenda, gigante ali na frente, que os homens não conseguiriam removê-la, porque eles precisavam de segurança, porque os religiosos da época chamavam Jesus de embusteiro, não é? E ele falou, olha, se de alguma maneira esses discípulos forem lá e arrancarem o corpo de Jesus de lá, esse embusteiro vai falar que ele ressuscitou e tal e tal. E aí o governo da época, em
aliança com o sistema religioso, colocam a pedra, mas, meu Deus, a morte não podia segurar o corpo de Jesus, não é? Pelo sangue. Aleluia, pela vida que há no sangue, é a vida de Deus sendo derramada naquele lugar. Ah, meu Deus do céu. Que alegria, Jesus. Então, nós precisamos entender que a morte não poderia detê-lo. Então, não seria se a morte, que é um império, não é? Se a morte, que tem um rei assentado ali, tentando governar a humanidade, ela não pôde segurá-lo, porque a destra do Senhor iria ressuscitá-lo. Imagine uma pedra. Eles estavam diante do Criador. Salmo 121. Eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ali está falando dos montes. Imagina uma pequena pedra. O homem é muito tolo mesmo, na sua sabedoria. Oh, Jesus da glória, tem misericórdia de nós. Então, amados, que todo o sistema religioso e governamental do nosso coração, que quer manter o Cristo vivo dentro das cavernas da religiosidade, nas sepulturas do império maligno, sejam verdadeiramente vencidos e que nós saiamos de toda a tolice, toda a sabedoria humana caída, demoníaca, carnal, em nome de Jesus. Amém? Que saiamos desses lugares de manter o Cristo vivo, morto, lá no inferno, daquilo que nós criamos de imaginação em relação ao nosso Deus. A mente religiosa, grega, romana, cheia das filosofias humanas, não é? Essa mente religiosa, ela cria muitas sepulturas para Jesus. Então, Jesus parece que nunca está ressuscitado, mas ele já ressuscitou. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, aqui eu quero deixar essa marca em relação àquilo que é o sangue do Cordeiro, aquilo que o sangue de Jesus fez a nosso favor. Veja bem aqui. Toda a congregação assistiu essa manifestação, porque Cristo pegou a capital do mundo espiritual da época, ele continua sendo Jerusalém, não é? Então, Jesus colocou a sua cruz naquele lugar, no Monte da Caveira, ali ele colocou seus pés. Monte Gólgota ali, naquele lugar, no lugar da caveira, onde as pessoas falam que você olha para aquele lugar no Gólgota, você vê uma caveira. Então, Jesus, ele é minucioso, ele é detalhista. E ele foi ali e colocou a cruz do Calvário, onde os pés do Cristo vivo foi colocado. E ele falou, você está destruída, porque o autor da vida se manifestou ali, derramando a sua vida, o seu sangue. Ele foi esgotado no seu sangue, naquele lugar. Então, você imagine, o sangue de Jesus Cristo, a vida de Deus. Levítico fala, a vida está no sangue. Então, era o sangue de Deus sendo derramado sobre o lugar da morte. Se a revelação que o Senhor deu para o pastor Alexandre a respeito de João Batista, ô Jesus, o senhor não foi no enterro de João Batista? O que aconteceu? Jesus respondeu o que para ele? Filho, eu não posso ir em nenhum enterro em que eu não queira que o morto ressuscite, porque eu sou a vida. Então, amados, verdadeiramente, Jesus ali, derramando o seu sangue sobre a caveira. Então, a morte já estava sentenciada. Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vida. Então, isso o Cordeiro Pascal, atualizado em Cristo vivo, estava fazendo. Em Êxodo, estava falando de um bichinho, um animalzinho que teria o sangue nos umbrais ali, levantando a sua vida levando a vida daqueles que creram nessa palavra a um lugar de proteção. Quanto mais o sangue da aliança, apresentado ao Pai pelo Espírito Eterno, não purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, diz lá em Hebreus. Então, olha a potência que há no sangue. Então, naquele Velho Testamento, quando se submeteram ao sangue daquele animalzinho, quando Jesus veio e levou o cativeiro, todos quanto creram tiveram a poderosa salvação em Cristo Jesus. Jesus vem recolhendo o sangue de todos os altares, amados, os quais foram levantados desde Abel. Todo o sangue que foi derramado pela humanidade em fé, o Senhor Jesus, no seu sangue, veio recolhendo depois, levou o cativeiro. E aqueles que estavam ali, paralisados no cativeiro, mas já salvos em Cristo, por causa de um sangue que eles creram, o sangue da velha aliança, o que aconteceu com eles? Eles foram tocados e foram levados juntos com todos os que creem. A humanidade crê no sangue de Jesus. Então, a potência desse sangue precisa estar muito bem firme no nosso coração.
Quando vamos entrar em batalhas espirituais, como vamos nos manifestar em Cristo, precisamos entender que Satanás e seus demônios, eles não podem passar pelo sangue, porque o sangue é a vida de Deus. Se o sangue derrotou o império das trevas naquele lugar do Gólgota, da caveira, então precisamos aplicar o sangue em tudo quanto vamos fazer espiritualmente. Que a revelação do sangue do Cristo vivo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua linhagem, sobre o seu geracional, porque o sangue de Jesus é a vida de Deus derramada a nosso favor. Por isso até vamos fazer esse estudo um pouco mais detalhado do que verdadeiramente é o derramar do sangue de Jesus a nosso favor, para que tomemos posse de uma maneira apropriada, para que Satanás, nas suas mentiras, ao falar para nós que há algum tipo de derrota para nós, nós precisamos entender, não, Jesus derramou o seu sangue, é a vida de Deus sobre mim. Então, na vida de Deus, ninguém toca, ninguém passa. Por isso que João pode dizer lá em 1 João, na sua carta, onde ele deixa escrito para nós, e aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Por quê? Nascido de Deus, nascido na revelação de quem é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nascidos na revelação, naquela fé, que Jesus Cristo é quem ele diz quem é. Ele é o Mashiach de Deus. Ele é o Messias, o ungido de Deus. Então, ele tem esse poder de falar diante de qualquer circunstância e situação, há a vida de Deus sobre mim. Você não me toca. O maligno não me toca. Amém, amados? Em nome de Jesus, aqui, vamos deixar aquilo que Jesus falou a respeito da sua... como que eu posso dizer? O destino profético da nação que ele estava levantando no seu sangue. Observe aqui. Mateus, não, que eu falei, né? A congregação que Jesus estava falando naquela época, Mateus 28, 18 a 20, onde ele deixa a autoridade para a igreja, falou, ó, em meu nome, façam isso aqui. Ele deixou uma carta escrita para nós. Vamos ler ali, para que nós possamos ter um entendimento de qual é a manifestação da igreja nos últimos dias, o que a igreja precisa fazer, como Jesus espera que a igreja se manifeste, a grande comissão. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aqui, Jesus está manifestando a legalidade do meu nome, a legalidade do meu sacrifício. Eu dei autoridade para vocês agora, porque na legalidade do meu sacrifício, vocês fluem. Naquilo que o meu sacrifício comprou para vocês, ou seja, ele arrancou o império das trevas de sobre a vida de vocês. Então, agora, façam o mesmo sobre toda a humanidade. Exerçam, como o pastor Alexandre falou, o domínio, o governo sobre todas as coisas, porque eu dei legalidade para vocês. Vocês estão autorizados, legalizados pelo poder do meu sangue. Nós não estamos indo em motivo próprio. Nós estamos indo para a batalha para alcançar discípulos para Deus. De acordo com o ministério que Deus nos entrega nas mãos, nós estamos indo debaixo da legalidade de um sangue que venceu a morte. E aí ele nos dá o nome, porque ele fala, ó, tudo quanto vocês pedirem, peçam em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Então ele está deixando uma legalidade autorizada pelo seu sangue. Ele está deixando uma autoridade legalizada pelo seu nome. E ali, nessa procuração, nós podemos escrever o nome das pessoas, dos países, das nações, das cidades, que nós queremos verdadeiramente alcançar. Salmo 2, se eu não me engano, fala, pede-me e dar-te-ei, entregar-te-ei as nações. Pede-me e te darei as nações por herança e os povos por sua possessão. Ah, mas eu não vejo nada disso, porque nós estamos pedindo e não aconteceu nada. Você vê, o Brasil está dessa maneira, não sei o que está dessa maneira, outro país está dessa maneira, e tal cidade não aconteceu nada. Mas as nossas orações são eternas e precisamos crer para a eternidade. Aquilo que estamos fazendo aqui, agora, ainda que nossos olhos espirituais não vejam, aqui, postos nessa terra, mas lá diante do Pai, esse clamor estará. E a invocação do seu nome sobre uma cidade, ela vai fazer com que as taças de oração dos santos se manifestem na eternidade. Então, não subestime o poder da sua oração. Nós estamos fazendo, aqueles que guerreiam a favor de nações, às vezes não estão vendo nada, estão até desanimados. Ah, o Brasil acho que não vai dar certo mesmo, né? Creia para a eternidade, continue plantando, porque Deus é poderoso para responder a nossa oração, ainda que seja na eternidade. Veja bem,
Abraão não viu a promessa dele cumprida em uma multidão, porque ele só tinha Isaque e Ismael. E ele sabia que Isaque era o filho da promessa. E era uma só pessoa. Ele não viu a promessa dele cumprida, mas com certeza lá no céu, quando chegar a hora de mostrar a grande multidão como o cumprimento do nome que ele recebeu ali naquele momento, em Gênesis 17, onde Deus lhe mudou o nome, colocando o fôlego do seu espírito, a letra rei, então ele vai ver cumprido. Aí ele vai falar, que multidão. Deus cumpriu aquilo que ele falou para mim. Ele morreu sem ver a promessa cumprida. Mas isso não quer dizer que a morte dele anulou a promessa. Então, fique atento a isso, não permita o adversário roubar a sua plantação. Então, aqui, em 28 de Mateus, nós vemos esclarecido o que Deus quer que nós façamos. Ide e batizai, ou seja, imerge-os numa realidade de poder. Na minha morte, se com ele sofreremos, com ele também seremos glorificados. Então, imerge-os no poder da minha morte, para que depois, quando eles saiam para fora, a minha vida esteja sobre eles e eles vão manifestar o meu reino. Manifeste o reino e ensine-os a andar naquilo que eu escolhi para vocês. A mentalidade do reino. Novo tempo, nova maneira de caminhar, nova maneira de encarar as coisas. Não vá se submeter àquilo que é a terra e o calendário da terra, mas se submeta àquilo que é o propósito eterno meu, através dos céus. Na minha paternidade, sou o pai da eternidade e eu tenho aqui no céu um arquivo para vocês, pronto para ser derramado, para ser destravado, para ser aberto sobre a cabeça de cada um de vocês. Estejam na minha presença e sejam perfeitos, porque na minha presença vocês descobrem, vocês comem dos meus códigos eternos, e aí vocês manifestam os códigos eternos. Não se furte da minha presença. Então, que o Senhor nos atraia, que Ele nos atraia poderosamente à presença dEle, para que possamos comer desse pão de vida, e aí manifestaremos o reino. Mateus 28, guarde essa palavra, em nome de Jesus. E ele ainda nos dá a promessa da presença dele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem estará conosco? Ele, o próprio Cristo vivo. Na pessoa bendita do Espírito Santo, ele estará conosco. Lá no livro de Atos, a palavra de Deus fala assim, e cooperando com eles, o Espírito. Então, ele estará conosco. Quando Jesus soprou naqueles discípulos, ali em João, acho que é 20 ou 21, quando ele sopra, acho que é 20, nos discípulos, sabe o que ele estava falando? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque naquelas palavras ele estava dizendo, no original, quer dizer isso, soprou sobre eles o Espírito e ele falou, olha, eu sou responsável por vocês. Eu estou impartindo o meu Espírito com vocês e eu sou responsável por vocês. Nessa comissão, que o Pai era responsável por mim, agora estou delegando a vocês. Eu sou responsável por cada um de vocês. Amém? Aí agora vamos finalizar essa parte a respeito do que Cristo falou de identidade, o selo que Jesus deixou para nós. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora, pois, sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora a recebeste. Então, amado, veja que coisa tremenda que Deus nos dá de identidade espiritual. Aqui, vamos ler de novo. Geração eleita. Somos uma geração que Deus elegeu para que nós estivéssemos com Ele. Uma geração onde aquilo que Deus fala lá, eu visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, ele está falando, não, vocês são uma geração a qual eu visitarei com a minha bondade até 1000 delas, porque eu escolhi vocês para que a minha presença estivesse com vocês. Vocês se permitiram ser escolhidos, porque houve em algum momento que vocês falaram, sim, eu quero esse Cristo. Então eu transformo vocês em uma geração cheia do meu poder, cheia da minha graça, cheia da minha unção. Aí depois, sacerdócio real. Então, o que acontece com o povo de Israel? Quando Jesus amaldiçoa a figueira, o que ele estava falando? Eu chamei vocês para que vocês dessem frutos. Mas, infelizmente, vocês falharam em ser o meu sacerdócio real. Então, vocês estão amaldiçoados.
porque era para vocês declararem que eu sou o Senhor, mas vocês não reconheceram a oportunidade da minha visitação, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha, esconde ali os seus pintainhos, não é? Mas vocês não quiseram. Então, seca-te pela raiz. Então, foi exatamente isso que Deus estava falando. Eu estou transferindo. E se a queda do meu povo, Israel de Deus, trouxe para vocês a salvação, imagine quando ela for exaltada. Que coisa tremenda não será para nós. Amém? Há uma escolha de Deus sobre Israel. Então, o próprio Deus diz, quando vocês perceberem isso, não se exaltem, mas temam, porque a queda deles trouxe privilégios para vocês, trouxe salvação para vocês. Então, Deus está nos colocando dentro de uma identidade poderosa. Precisamos valorizar isso. Somos o sacerdócio real agora de Deus na terra. Quem indica para os pecadores o caminho da cruz somos nós. Essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. A responsabilidade de carregar a arca da aliança no passado era de Israel, agora está sobre a noiva do Cordeiro. E Deus está atribuindo a nós essa virtude. Então temos que ser uma nação que honre o chamado a qual Deus nos deu. Então, não ache pesado o sacerdócio que Deus te deu, seja ele da manifestação que for, libertador, pastor, mestre, membro de igreja, que está fazendo um arrebanhar aí das almas para o Senhor. Ele está com você e comigo, conosco. Nós precisamos ter esse entendimento e caminharmos em cima dele. E depois, se o pastor Alexandre, se eu conseguir deixar o pastor Alexandre falar, não é? Aí, nação santa, olha que marca maravilhosa. Vocês são uma nação inteira. Veja bem, amados, uma nação, ela tem sua própria lei, seu próprio governante, sua própria maneira de ser gerenciada. Ela tem o seu limite territorial. Ela tem as suas manifestações de soberania. Então, veja aqui no Brasil, quando às vezes procuram tentar, de alguma maneira, pegar a nossa Amazônia, aqueles que estão com boas intenções a nosso favor, protegem, porque entendem da soberania nacional. Aqui Deus está falando. Vocês têm uma soberania sobre vocês, e ninguém pode roubar aquilo que é de vocês. Andem na minha presença e sejam perfeitos como nação. Vocês são uma nação santa. Eu escolhi vocês e estou com vocês. Eu tenho a minha soberania. Desfrute dela. Aí depois, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são meus. Entendem? Quando eu comprei vocês, eu comprei inteiros. Eu não comprei só você. Eu comprei você e todos os teus problemas, todas as suas necessidades, tudo aquilo que concerne a você. Eu comprei junto. Não sou um Deus irresponsável, eu sou um Deus de amor. Se eu comprei você, eu levantei você para que esteja sobre o meu altar. O meu altar é responsável por você. Eu modifico a oferta que é a sua vida. Em cima do meu altar, o sacrifício vivo que você oferece para mim. Eu tenho o poder de te modificar, porque o altar santifica a oferta. Então é isso que Deus está falando. Vocês são meus. Vocês se colocaram no meu altar. Tenha confiança que o altar sustentará vocês. Protegerá vocês, estará com vocês até a consumação dos séculos. E aí depois, cujo propósito, e aí nós vamos desenvolver a nossa chamada, a nossa identidade em Deus, seja ela uma identidade ministerial, sacerdotal, seja ela uma identidade financeira, seja uma identidade de pai, de mãe, haverá uma identidade em nós, porque Cristo deixou determinadas identidades para tomarmos posse. Amém? Em nome de Jesus, então, é isso que eu gostaria de colocar a respeito dessa caminhada da cruz até o lugar onde ele anuncia para nós o que ele deixou para nós de herança. Isso é Páscoa. Entendemos o que Cristo fez na cruz do Calvário a nosso favor. Êxodo 12, ele tem uma manifestação de um determinado tipo de Páscoa, que aponta para Jesus, e aí ele faz uma Páscoa completa. Aqui, essa Páscoa, amados, ela era parcial. Por que parcial? Porque não havia ressurreição nessa Páscoa. Havia ainda uma morte, como que eu posso dizer, estabelecida, que dependeria do sangue do Cordeiro, que pegaria todos os sangues. Então, essa Páscoa era uma Páscoa parcial, porque se Cristo não tivesse morrido na cruz, todo o sangue desses animaizinhos não teria feito. Mas porque Cristo morreu na cruz, ele é o sacrifício perfeito. E aí ele foi levantando ali. Todos quando creram no sacrifício do derramar do sangue dos animaizinhos, o sangue dos umbrais desse povo. Ele falou continuamente diante do Senhor, até que o sangue perfeito
do Cordeiro Pascual, que o Cordeiro perfeito se manifestasse e ativasse o poder desse sangue e levasse cativo o cativeiro, levasse aquele povo todo para o paraíso, porque ainda estavam encerrados no mesmo lugar que vamos colocar assim, que aquele lugar de sepultura que aqueles que morreram sem o sangue ainda estavam pareados, não é? Aí Jesus faz a separação e leva cativo o cativeiro. Então é isso que nós precisamos entender. O sangue de Jesus é muito mais poderoso. Ele não é um jargão evangélico. Ele é a vida de Deus a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então é isso, meu povo. Amanhã nós horta. E sexta-feira, 7 da manhã, que eu vou ter o procedimento no dente lá em Bauru, então a gente vai ter que adiantar um pouquinho para poder chegar lá. Então não esquece, sexta-feira, 7 da manhã, não 7h30. Para domingo, quem for participar do culto com a gente à noite, às 7 horas, nós vamos estar celebrando a Páscoa. Então nós mandamos uma lista ontem de coisas que você tem que preparar. Então, dá uma olhadinha lá no grupo para você estar preparado. Se você não for participar conosco, vai fazer na sua casa, então você vai participar, vai fazer os mesmos elementos aí, o cordeiro, a salsa, tudo que está lá na lista, para você poder fazer com a tua família, com a tua casa, fazer sozinha, como a pastora Fátima já fez. De repente você não tem ninguém, mas você quer celebrar, que você faça, que Deus vai te honrar aí, em nome de Jesus. Amém? O dela foi gradativamente subindo. Ela fez sozinha, depois fez comigo, depois nós fizemos lá pela internet com o apóstolo, e agora nós já vamos fazer com a igreja física, com a igreja virtual. Então, Deus vai trabalhando aí e vai aumentando o nosso campo de conquista. Amém? Então, para sexta-feira, 7, às 19 horas no domingo, então, o culto com a ministração da Páscoa. E prepara a tua oferta, não esquece disso. Ora ao Senhor, fala, eu não tenho, eu não posso, eu não quero. Mas se você está entendendo isso, é necessário que você se envolva também financeiramente. Então, prepara a tua oferta. Nós temos, assim, alguns testemunhos, né, pessoais a respeito de oferta, a respeito de tzedakah, coisas que Deus foi destravando nas nossas vidas em posicionamentos. Porque eu vim de uma cultura onde esses ensinos tinham se perdido, a igreja que eu estava antes. Então, assim, eu fiquei meio que perdido na parte. Eu sempre fui, eu fui dizimista antes de me converter, na verdade. E quando ela se converteu, ela falou a respeito do dízimo. Eu falei, não, isso aí é verdade. Se Deus não me der força, não me der graça, não me der entendimento, eu não consigo fazer nada. Então pode fazer a conta. A gente tinha comércio na época e ela levava o dízimo na igreja antes de eu me converter. Então eu sou dizimista antes da conversão. Mas depois eu fui para um ministério onde não tinha dízimo, onde é, falava que era oferta, que era tudista. Só que você se perde. Você acaba falando, é muito bonito, mas aí entra a parte da ganância, da avareza, e vai virando uma bagunça na sua mente, e acabou me perdi completamente. Eu ofertava, mas era uma oferta assim muito aquém daquilo que teria que ser mesmo. E graças a Deus, de um tempo para cá, Deus tem trazido a nossa vida aí no dízimo, na oferta, na primícia, nas festas, e nós temos colhido muitas coisas usando esses princípios de Deus aí. Amém? Então prepara a tua oferta, e eu creio que para isso é hoje. Pastor, você não falou nada hoje. Eu não falei nada porque eu não tinha nada para falar. Então, quando vocês não tiverem nada para falar, de boca fechada, você vai ser um poeta. Entendeu? Não inventa a moda. Às vezes fala assim, será que o pastor está em pecado? Graças a Deus, sou pecador, mas não tenho nada que me desabone para poder falar. Será que está triste? Também não. Está com dor de dente? Um pouquinho só, mas daria para falar tranquilo. Sábado eu ministrei a tarde inteira com uma dor de dente, dor de cabeça, foi tudo bem. Nada está me atrapalhando, só não tenho nada para falar. Entendeu? Então, se eu não tenho nada para falar, logo ficarei calado. Então aprenda isso também, aplique na tua vida, porque de repente a gente fica lá debaixo daquela atmosfera, aquela obrigação. E tem não sei quantas pessoas aqui assistindo, depois vão ver, e eu não falei nada, vão achar que quiser achar, que ache, mas eu só não tenho o que falar, irmãos. Então acabou. Eu já vi muita profetada, muita besteira sendo falada em altar, porque a pessoa ficou debaixo dessa atmosfera. Eu sou profeta, vieram aqui no culto, se eu não trouxer uma palavra, aí traz aquela palavra dos quintos dos infernos, arrebenta com a vida da pessoa, porque ela é profeta, profeta do capeta, entendeu? Então, se ela tivesse ficado com a boca fechada, ou faz uma oração tranquilo, e acabou.
quiser pensar que está em pecado, aí você vê, ó, ela profetiza do inferno para não pensar que ela está em pecado, aí ela está pecando. Olha como é um engano. Aí ela peca. Se ela tivesse só orado, ficado quietinha, sentadinha no cantinho dela, falado graça e paz, paz do Senhor, shalom, boa noite, deixa pensar. Se você não tem nada para falar, não peque em falar o que Deus não mandou você falar. Amém? Então, para isso, para hoje é isso. É isso? Mais nada? Então, Deus abençoe. Não? Deus abençoe. A pastora vai orar para encerrar. Amém. Shalom, ficar na graça. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, 7h30. Sexta-feira, 7 horas. Amém? Amém, amados. Amanhã Glória a nós vamos Deus. fazer aí uma parte a respeito do sangue do Cordeiro. Amém? Porque como vamos ministrar depois na Páscoa, tem um momento nós vamos trabalhar ali, como aprendemos com o nosso apóstolo, né, e com a própria palavra de Deus, temos 4 cálices para ingerirmos, não é? E aí, no terceiro cálice, que é o cálice da redenção, vai falar a respeito do derramar do sangue de Jesus. Então, eu creio que nós precisamos aprender o que verdadeiramente o sangue derramado trouxe sobre nós. Então, nós vamos gastar, acho que talvez 2 dias para falar a respeito do que o sangue proporcionou. Todas as vezes que o sangue de Jesus foi derramado, ele tinha um propósito. Jesus não derramou uma gota de sangue sem propósito. E nós, como igreja, precisamos aprender a tomar posse dessa realidade para usarmos nas nossas feridas, nas nossas dores, nas nossas humilhações, naquilo que passamos e naquilo que precisamos crer que somos verdadeiramente nova criatura, por conta do sangue do Cordeiro. Amém? Então, isso vamos tratar amanhã e, se for necessário, quinta-feira. Eu que a irmã Jéssica falou, por Em favor. nome de Jesus. Amém? Então, deixa eu ver aqui o que a irmã Jéssica falou. Então, vamos orar e pedir para o Senhor para amanhã a respeito. Amém. Continua orando por mim. Ando em dias tristes. Amém. Apresenta ela também. Amém. Então, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Papai, em nome de Jesus, nós cremos naquilo que tu fizeste na cruz do Calvário. E queremos que toda resistência religiosa àquilo, ó Pai querido, como os religiosos da época, tu estavas andando entre eles, tu disseste na tua palavra, e a glória do unigênito do Pai andou entre eles ali, papai. E eles não conseguiram reconhecer. Por favor, que não seja em nós, ó Pai querido, repetido esse ciclo, Senhor, de não reconhecermos que o Senhor está andando no nosso meio, mostrando a divindade do nosso Cristo, a divindade do Cordeiro, e deixemos passar isso ao largo. Pai querido, que não recebamos aquela lamentação do Cristo vivo. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Eu estava procurando colocar vocês debaixo das minhas asas, e eu não consigo fazer isso, porque vocês não permitem. Papai, a começar da minha vida, por favor, que eu venha a permitir que esse sacrifício vivo, o teu passar, o tempo da visitação, a oportunidade da visitação do teu sangue que nos traz vida, da tua pessoa bendita que nos traz vida, seja reconhecido por mim e por meus irmãos. Cada um desses que vão assistir ao Rei da Glória, esta ministração e as próximas, entrem num lugar de um descanso tão tremendo, tão perfeito, Pai, porque tu és o Deus que quer que as palavras que nós ouvimos venha a ser acompanhada de fé, para que não caiamos no exemplo da desobediência por conta da incredulidade. Papai, te louvamos, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que tem sido generoso conosco ao trazer essas revelações, para que possamos estar cada vez mais descansados em andar em tua presença, e aí seremos perfeitos. Obrigada, porque as portas da religiosidade que manifestam o inferno, elas não prevalecerão contra nós, Senhor, porque tu te manifestaste para destruir as obras do diabo. Obrigada, porque tu estás cuidando de cada um de nós, e em particular agora, em exclusivo agora, os teus olhos de chama de fogo estão sobre a vida da minha irmã Jéssica, e os dominadores de sentimentos, ó Rei da Glória, que têm vindo contra a vida dela, para mantê-la num lugar de tristeza, para mantê-la num lugar de depressão, para manter os seus sentimentos cativos, e ela não viva a alegria da tua presença que já está nela, Pai. Que seja totalmente quebrado a força desse cadeado, Senhor. Seja quebrado, Senhor, toda a força das trevas que se levanta contra ela, papai, em nome de Jesus, e ela esteja pacificada no poder do teu amor, papai. Imerge-a mais profundamente no poder do teu sangue, que manifesta amor, manifesta vida, manifesta a potência do teu reinado a nosso favor, papai. Mostra para ela onde os fundamentos da mentira façam que ela ande ainda em tristeza, Senhor, e vai quebrando, 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 até que verdadeiramente ela veja a manifestação da alegria que há em estar no teu reino, porque tu disseste na tua palavra, justiça,
Paz e alegria são vestes do meu reino. Então, veste a tua filha da alegria, tira dela todo luto, em nome de Jesus. Onde os espíritos de morte têm cercado a minha irmã Jéssica, em nome de Jesus, eles sejam sentenciados e nós damos comando agora. Saiam! Em nome de Jesus, e os pensamentos da tua filha, que resistem à obediência do Cristo vivo, seja levado cativo por ela, e seja destruído a mentira das trevas, em nome de Jesus. Se esses pensamentos são geracionais e têm voado, como uma seta por gerações e gerações, agora, encontre a barreira do teu sangue, papai, em nome de Jesus, e que ela seja liberta de todo o espírito de tristeza geracional, papai. Eu declaro que o espírito de Raquel, inconsolável, não esteja sobre ela, papai. Antes, ela seja arrancada deste lugar, desse inconsolável, meu Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que houver qualquer tipo de aborto geracional contra a vida dela, ele seja agora sentenciado. Todos os espíritos que vêm alocados ao aborto, papai, inclusive um deles é o espírito da tristeza, que torna a pessoa inconsolável, papai, que está fluindo de geração em geração. Agora, ele seja detido. Todo o aborto, Senhor, não apenas o físico no derramar do sangue, mas aquele que feriu almas, aquele que sentenciou planos e propósitos, desejos das mulheres da família da tua filha, agora sejam sentenciados e saiam, porque nós levantamos o sacrifício da tarde, o sangue do Cordeiro, e às 15 horas se completou, Senhor, em nome de Jesus, e foi apresentado diante de ti pelo Espírito Eterno, em nome de Jesus agora, seja apresentado pelo geracional pecaminoso e iníquo da família da minha irmã Jéssica, e ela receba plena e abundante alegria, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, e cremos sim, papai, em nome de Jesus, que tu estás fazendo coisas grandes e firmes a nosso favor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Está Glória a encerrado. Deus. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe.